Minha diretoria, sou um daqueles que acha que o Hulk tem que ser testado na seleção brasileira por merecimento, né, por tudo que ele vem fazendo. É, e acho que o Hulk tem que estar, pelo menos uma vez, ele tem que ser testado aí nas vésperas da Copa do Mundo e tal. E defendo a convocação dele, estou apaixonado pelo futebol que ele está jogando e tal. Mas eu vou conseguir explicar para vocês aqui, talvez, eu fui pesquisar, fui atrás de saber, por que é que o Hulk ainda não foi chamado para a seleção e testado devidamente com o número de gols que ele tem feito, assistências e pelo tanto que ele tem jogado. E aí eu fui atrás de alguns números, atrás de algumas pessoas, e perguntei, né, o que acontece e tal, e não é o Tite, não é a comissão técnica, mas comecei a ouvir de algumas pessoas próximas do porquê que o Hulk é uma dúvida. E ouvi alguns argumentos que eu nunca tinha escutado e que me parecem razoáveis para entender por que o Hulk tem que fazer um pouco mais do que os outros para ter a oportunidade dele. Pelo seguinte, o Hulk tem 50 jogos pela seleção brasileira e 11 gols. Todos os gols do Hulk foram feitos em amistosos. Todas as partidas oficiais da seleção, entre eliminatórias, Copa América, Copa das Confederações e Copa do Mundo, o Hulk não fez nenhum gol. Na maior parte dos títulos que o Hulk disputou em jogos decisivos, o Hulk também não participou dos gols. Né? Então, embora no Atlético Mineiro ele tenha sido, ele hoje para mim seja um outro jogador do que ele já foi, o Hulk para mim era um jogador forte, limitado, que tentava ganhar na força física, botar na perna esquerda e bater no gol. Para mim ele era só isso. Hoje o Hulk se tornou um jogador melhor, como o Miller no final de carreira se tornou um jogador melhor. Hoje ele é um cara que ele vê o jogo, que ele sai da área, que ele cria oportunidade, que ele briga, que ele dá assistência, que ele aparece na área para finalizar, enfim, ele é um jogador muito mais inteligente do que ele era e, portanto, ele é um jogador muito melhor do que ele foi, por exemplo, até 2014. O Hulk tem uma carreira bem consistente, durante quase a carreira toda dele ele estava ganhando prêmios de melhor, de artilheiro, onde ele estivesse, só que assim, o campeonato russo e tal, né, o Hulk não é um cara que jogou, né, num alto nível o tempo inteiro e obviamente que isso pesa contra ele. Então, conclusão que eu cheguei, quais são os preconceitos que atrasam a ida do Hulk para a seleção brasileira? Primeiro, o fato de ter tido uma carreira quase que o tempo todo sem pisar ali naquele grande cenário, né, sem brilhar num grande cenário, e sim na Rússia e tal, não sei o quê. Segundo e muito importante, o Hulk na seleção brasileira, em jogos oficiais, não marcou gols. E isso pesa, de falar assim, pô, mas vem cá, o Hulk é um cara que só faz gol amistoso. E aí, caralho, será que eu quero esse cara para 7 jogos? Então tem esse peso lá atrás do Hulk não ter conseguido fazer o que ele fez nos amistosos nas partidas oficiais da seleção brasileira. Afinal de contas, nós estamos falando de um jogador titular de Copa do Mundo que passou o processo pré-Copa como titular da seleção e que não marcou gols. Então, obviamente que isso é um ponto que, quando você puxa os números, e obviamente hoje em dia se trabalha muito com números no futebol, você bate de frente com esses números e você fala, eita, peraí. Então, esses são os pontos principais que levam o Hulk a gerar uma dúvida na seleção brasileira. Por quê? Porque também a Comissão Técnica do Brasil, ela sabe os riscos e os problemas que ela pode gerar. O que ela pode gerar com problema? Se eu chamar o Hulk amanhã, eu tenho 2 amistosos para a Copa do Mundo. O Hulk vai lá, marca 3 gols num jogo, marca um gol e dá uma assistência no outro jogo, fudeu, eu tenho que levar o Hulk para a Copa. Então, se eu não quero, se eu não acredito que o Hulk é um jogador para a Copa do Mundo, eu não posso testar, porque se eu testar, eu dou a possibilidade para ele dele entrar e convencer todo mundo de que eu tô errado e que ele tem que ir para a Copa do Mundo. Então, eu acho que quando você vai dar uma oportunidade para um jogador, é porque você está aberto a que esse jogador consiga te surpreender e conseguir a vaga. Claro, mesmo se fizer, vai ter o discurso de, pô, mas de novo foi amistoso, de novo não foi para valer. Né? Então, o Hulk tem uma situação de números do passado e tal, que não favorece ele nesse sentido da seleção brasileira. Né? O Hulk nunca foi centroavante da seleção brasileira, como hoje talvez ele fosse, mas evidentemente um golzinho ou outro ali, né, podia ter com um pouco mais de destaque e tal, e não tem. Então, esse é um dos fatores que eu fui atrás e descobri que o Hulk incomoda um pouquinho, porque tem certo medo, né, até pelo 7-1, aqueles jogadores ali ficaram muito rotulados e tal, infelizmente, mas há um preconceitozinho com o Hulk nesse sentido. Tá, do Hulk não ter esses números. Se você pegar a carreira do Hulk também, você vai ver que o Hulk não é um cara de gols decisivos em grandes finais e tal, que também pesa. Também fala assim, poxa, o Hulk não fez na seleção nos jogos principais, e nos clubes que ele passou, ele até fez alguns gols decisivos, em Taça de Portugal, essas coisas, mas, no geral, não era ele, não foi ele que decidiu a Liga Europa lá para o Porto, não foi ele. E aí, claro que ele tem gols decisivos, mas né, não é discrepante, não é uma coisa do tamanho do número de gols que ele tem feito aqui. E aí, quando você olha para isso, você fala, porra, será? Então, a dúvida que a seleção brasileira deve ter, a comissão técnica da seleção brasileira deve ter nesse momento, não é técnica.
não é de avaliação sobre o quanto o Hulk está jogando hoje, porque tá nítido que o Hulk hoje é o melhor atacante do futebol brasileiro. A dúvida é em relação ao passado do Hulk e o posicionamento, a maneira com que o Hulk atuou nos grandes jogos. Isso é o que gera uma pulga atrás da orelha da seleção brasileira ao convocar o Hulk. E aí eu vou entender e vou concordar. Se eu estaria aberto a dar a oportunidade pro Hulk provar que pode e chegar lá. Porque nós não estamos com nenhum centroavante fazendo gol pra caralho na seleção, embora eu continue achando aquilo que eu já digo aqui há meses, e tem gente que discorda de mim, mas na última amistosa da seleção vocês viram que eu não estou errado, o titular do Tite é o Richarlison. Eu não sei qual lado vai ser, mas o Richarlison é titular do Tite e merece, porque na seleção brasileira o Richarlison sempre jogou muito bem. Em todas as posições, na esquerda, na direita ou de centroavante. Então hoje o titular é ele. Né? Mas talvez o Brasil precise de uma alternativa. E essa alternativa pode ser um estilo de futebol como o do Hulk. Né, que é um jogador que, além de ser um cara que chuta muito bem no gol, é um cara que cria oportunidade, um jogador experiente, um jogador forte, um jogador muito capaz de fazer um pivô, né, para a seleção brasileira. É um jogador muito capaz de entrar numa meia-lua, para jogar naquele setor da meia-lua ali, de costas para o gol, se preciso, que ele vai segurar zagueiro, ele vai preparar a bola para um Neymar, para quem vem de trás. A seleção brasileira é um time que vem de trás, né, com muito jogador de trás, então é uma alternativa. Acho, por exemplo, que o Tite errou em não levar o Luan em 2017. Quando eu fui na CBF, perguntei, estava lá conversando com os amigos e perguntei, falei, por que o Luan não vai para a Copa do Mundo? Aí o Edu Gaspar, muito educadamente, muito gentilmente, foi me dar uma satisfação, que não precisava me dar, mas me deu por educação. Ele falou, Rica, deixa eu explicar, a gente também acha o Luan um craque. Só que na nossa forma de jogo, ele desenhou na lousa e falou assim, tá vendo como o Luan não entra em nenhuma posição aqui? Eu falei, entendi. Realmente você está certo, o Luan não joga em nenhuma das posições que o Brasil está se propondo a jogar na Copa do Mundo. Mas e se durante o jogo você precisar mudar esse formato? Será que o Luan não é interessante ter um cara que nem ele no banco, que em 2017 estava voando, desequilibrando, e desequilibrou até nas Olimpíadas para nós? E aí é a minha discordância. Então, talvez o Hulk não seja o melhor centroavante do Brasil, talvez o Hulk não seja o melhor atacante do Brasil, mas ainda mais num cenário de 26 jogadores, eu daria essa oportunidade para o Hulk, ignoraria esses números anteriores, porque eu acho que o Hulk hoje é outro jogador, e daria essa chance do Hulk estar no grupo pela característica. O Gabriel Jesus não tem as características dele, o Firmino não tem, o Gabigol não tem, ninguém tem o físico do Hulk, isso é fato. Ninguém tem o porte físico, ninguém joga com a capacidade física do Hulk dentro da área. E às vezes, num jogo muito difícil e tal, trombador, você tem um cara como ele, pode ser um diferencial. Então, pela característica diferente, eu acho que ele merece muito a oportunidade, mas aqui nesse vídeo compreendo os argumentos que eu vi para dizer por que é que o Hulk demora tanto para chegar na seleção brasileira. Por quê? Porque tem um passado que gera desconfiança em cima dele. E faz algum sentido, não estou dizendo que não faz. Mas ainda assim, torço para que ele seja convocado, tenha uma chance e esteja na lista da Copa do Mundo, porque realmente o cara tá demais.